Boa noite, irmãos. Está ouvindo aí atrás? Alguém está vindo pela primeira vez? Agradecemos a sua presença. Muito obrigado. Rogamos ao Divino Mestre, Senhor Jesus, as bênçãos para todos nós que nos dispomos a vir a este recinto em prece. Quando nós chegamos aqui, já havia um preparo, uma espécie de organização especial pelos espíritos que aqui trabalham para a proteção de cada um de nós, para que o auxílio seja em melhor condição a todos que precisam. É que esta casa ela é a primeira de Brasília e desde que sua fundação ela tem esse trabalho de assistência. É a proposta de Sebastião Marte para nós, nesse momento novo das nossas compreensões a respeito da vida e de nós mesmos. Nós estamos começando um ano de 2018. Esse ano ele tem 365 dias para nós aproveitarmos da maneira que quisermos. Deus, o Pai, misericórdia e bondade, amor, ele nos dá uma espécie de livre-arbítrio, que a gente fala de livre-arbítrio, o direito de fazer. Essa espécie que está em nossas mãos, ainda estamos desconhecendo o seu valor. Mas nós estamos com 365 dias neste ano de 2018 para que a gente possa aproveitá-los. Só que também, junto com esses 365 dias, nós temos também a mesma quantidade de noites. Agora, só uma pergunta para nós. Nós estamos vivendo só o dia? Ou vivemos também a noite? Essas 365 noites de 2018, nós vamos vivê-las também? Se assim o é, se nós podemos entender que assim são a nossa vida, nós precisamos também nos preparar para esse tempo que é esquecido praticamente por nós, que é a noite. Quando chega a noite, a maioria de nós espera que essa noite chegue para repousar, descansar, porque estamos fadigados do dia. Uma outra parte, grande parte, também espera esta noite para trabalhar. Mas tem uma outra parte que ainda espera esta noite para fazer as coisas que não devem fazer, conforme manda as orientações cristãs para nós. Mas assim, é um bloco de oportunidade de trabalho que todos nós estamos tendo à mão. Hoje nós estamos com uma lição que fala que é de Paulo. Ele escreve aos hebreus. Os hebreus eram um povo antigo, e a época que Paulo escreve isso, já fazia muito tempo que esse povo estava existindo e recebendo informações pelos apóstolos. Toda sorte tinha chegado de informação naquela época. Se dizia naquela época que Deus falava através dos apóstolos, aconselhando aquele povo a viver como é preciso ser vivido o homem de bem, ou o homem em aprendizado, com responsabilidade, o cristão.
Mas Paulo identifica naquele povo que eles não tinham progredido ainda o suficiente. E por isso tem esta carta aos Hebreus, que nós vamos ler um pouco dela aqui. Mas ainda assim nós vamos lembrar, essa semana que passou, esse final de semana que venceu agora, nós tivemos mais uma oportunidade de estar junto a um grupo de jovens que trabalham de dia e de noite. Eles fazem um trabalho de assistência para jovens e crianças. O nome desse evento chama-se Encontro-me. O Kikucha é um daqueles que está por lá, não é, Kikucha? Tirou o bigode, fizeram até um bigode forte nele para ficar mais parecido, ele estava muito jovem, né? Pois é. Olha só, eles fazem um trabalho excelente. Crianças, jovens e também gente um pouco mais amadurecido, também estão lá trabalhando de dia e de noite para que a notícia do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos cristãos, que Jesus se fez presente para nos orientar, permaneça com aquela moçada toda. Muito bom o trabalho. Se vocês tiverem a oportunidade, não desperdice de participar de algum trabalho nesse nível, é muito bom. Mas nós vamos ver aqui a lição de hoje. Como é que nós podemos compreender algumas coisas que estão escritas, mesmo no Evangelho, lá pela Escritura Sagrada, na Bíblia, as informações que chegam para nós ainda não estamos dominando por muito bem a compreensão disso. Mas aqui é uma lição simples, muito simples. É possível que todos nós estejamos a compreender quando a gente fizer a leitura agora. Olha só. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Como nós estamos entendendo isso? Quem se alimenta com leite é menino, não é? Aí por que Paulo escreve a uma comunidade antiga e diz para eles que eles estão se comportando assim? Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques, quanto inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Os hebreus, eles tinham conhecimento da lei, mas esses valores espirituais não estavam muito presentes ainda. Por isso, eles estavam se alimentando. Quando se alimenta de leite, fala aqui, a gente pode compreender que esse alimento que estavam buscando nas coisas mais fáceis, nas coisas simples, nos prazeres. O neném, a mamá só tem prazer, não é? Nós estamos fazendo isso em muitos casos. Mas para um povo de uma vivência muito crescida, Paulo diz isso. Mas ele diz por quê? Lá na Bíblia está escrito assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, é difícil explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Aquele povo
tinha se tornado tardio em ouvir as orientações evangélicas. Por isso eles não estavam preparados. Mas nós não estamos atrasados tanto assim, estamos? Nós conhecemos a história sagrada, não é? Nós conhecemos a história de Jesus. Nós estamos conhecendo coisas hoje que talvez é pela primeira vez que nós estamos podendo ouvir falar disso, mas é verdade que nós estamos senhor de nós mesmos, no nosso comportamento dentro de uma sociedade que carece de nós? Dentro de um processo educativo ou educacional que está à busca de projetos ainda? Diante de um povo esclarecido, com cabeças elevadíssimas em inteligências, e que estão ainda às voltas com as coisas a fazer, quando chegam à sua mão a responsabilidade, no caso da saúde, da educação e da segurança, ainda há num mundo como o nosso e num país farto igual é o nosso país, alimento para as criaturas, quando ainda está faltando em nós os recursos que estamos recebendo para a distribuição da nossa parte. É perguntas que a gente precisa estar em dias conosco mesmo, dentro de um comportamento agora mais elevado, porque estamos adiantados bastante nas comunicações, a inteligência está praticamente lá em cima para a compreensão de quantas coisas estão a surgir novas no mundo agora. A tecnologia está nos mostrando coisas que fazem assustar, mas ainda agora nós estamos presenciando aqui no nosso país uma festa muito bonita, diz alguns, numa festa quente para a maioria, numa festa extravagante demais, e nós estamos investindo ainda nesse procedimento conosco mesmo, em participando destes blocos de aventuras fantasiosas. É para ver como Emmanuel estava identificando lá nos Hebreus o tardio que estava sendo o conhecimento para eles, para ouvir as informações e assimilar. Mas nós estamos agora dentro de um processo novo, de tantas comunicações e facilidades estão nessa comunicação, que qualquer notícia que se está acontecendo agora, ela imediatamente toma conta do mundo pelo sistema de comunicação. Nós estamos vendo agora, nesse momento que nós estamos aqui conversando, criaturas lá fora a discutir por que perdeu alguma coisa. Na escola de samba, por exemplo, questionando o seu trabalho e o dos outros. Mas nós estamos conosco agora, nós não participamos mais disso, não é? A gente já está fora dessa coisa, a gente está fazendo a nossa parte, nós estamos agora trabalhando para Jesus. Não é assim que nós estamos fazendo? Trabalhando para Jesus, porque hoje nós viemos a esta casa e aqui há um trabalho para todos nós que estamos aqui no corpo de carne, precisamos estar presente ao atendimento que Jesus precisa para fazer aos irmãos que estão conosco. Só que eles estão sem o corpo de carne, mais grosseiro, mas eles estão com um corpo também. Nós daqui um dia vamos deixar esse corpo mais grosseiro e pegar um outro corpo para dar continuidade à nossa vida. Aí nós fazemos a reflexão das noites, que também são 365 neste ano de 2018.
se nós vamos aproveitar estas noites. Por quê? O trabalho do Espírito, ele é às 24 horas. Mas nesse trabalho da noite nos parece, que muitos de nós está desapercebido do grande valor que é. Quando surge a doutrina espírita com explicações favoráveis para nosso conhecimento, para nossa compreensão, no caso do livro dos médiuns, por exemplo, que traz um processo novo, dizendo para nós que todos nós temos além da facilidade, porque é normal, a comunicação com o mundo espiritual, também nós temos o dever de se cuidar, porque senão nós vamos nos comunicar com o mundo espiritual sem tomar consciência disso. E quando isso ocorre, a maioria das vezes nós estamos sendo conduzidos por irmãos que estão ainda um tanto mais ignorantes. E há até maldades e perversidade em algumas criaturas assim, como nós estamos tendo aqui também no orbe, em cima da terra, num corpo de carne nosso. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito Verdade: os espíritos que estão desencarnados, fora do corpo, eles conseguem influenciar nós que estamos agora num corpo de carne? A resposta está exatamente assim: mais do que possais imaginar. Na maioria dos casos, olha isso, na maioria dos casos são eles quem comandam as nossas ações. E aí a gente para. Quantas vezes eu tenho sido conduzido, na minha experiência terrena agora, por irmãos nesta natureza, nesses conflitos que eu crio comigo mesmo e com aqueles que estão ao meu derredor? São quantas vezes será? Ainda assim eu pergunto para mim mesmo, como é que eu tenho aproveitado estas noites que me deu o Senhor da vida, para o repouso do corpo físico, mas para o trabalho de quem sou, o homem eterno, a alma que não acaba? São assim coisinhas simples, né, que a gente vai entrando nessa lição de Paulo, nessa interrogação que Paulo está fazendo aqui, e depois dizendo numa afirmativa tão simples: se ainda te alimenta com leites, és menino, está sem condição de raciocínio. O menino não tem, mas o adulto precisa ter. E nós, aquele povo, já estavam na idade adulta da humanidade, não mais de meninos, não. Já tínhamos ouvido todas as informações que era possível chegar para nós, e ainda está chegando. Estamos ouvindo aqui agora falar dessa ignorância maior, do descaso que a gente faz pelas informações de Jesus, pelo trabalho que proporcionou os cuidados da humanidade inteira, num novo tempo que Jesus trouxe para nós. Eu vou ler só um pedacinho no final aqui, porque nós não temos muito tempo. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode livrar do voo mais alto, não te esqueça dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo, completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alongam-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandone ao acaso, nem lhe recusem o leite que
amam e que ainda necessitam. Nós falamos aqui agora das festas carnavalescas. E nós falamos que nós não estamos mais nisso, e falamos de um grupo de trabalho que se faz presente para que se envolva crianças e jovens num processo novo, para eles não entrarem também nisso aí. Mas aqui Emmanuel nos lembra que nós não devemos esquecer daqueles que estão retardatários. Quantas preces nós fizemos por esse povo que estava festejando lá? Fizemos alguma? Qual foi o pensamento que nos apareceu durante todo esse processo que a gente observou por aí? Pode ser que tenha vindo sugestões para cada um de nós, lembranças de fazer alguma coisa, ou talvez até, quem sabe, discordar de alguns pontos. Avaliando isso, nós vamos ver a resposta dos Espíritas Kardec. Muito mais do que possais imaginar. Em muitos casos são eles quem nos comandam. Para nós, hoje que estamos aqui num centro espírita, dispostos ao aprender e também servir, vamos fazer a nossa reflexão. Eu tenho os momentos em minha vida que eu tenho praticamente necessidade de ser orientado. Ou quase todos os instantes nós precisamos de orientação. É uma pergunta também para nós mastigar ela no período do nosso sono de hoje, né? Na nossa cabecinha, na nossa mente. E eu pergunto ainda assim para mim mesmo, como é que você está vivendo, compadre, nesse tempo novo? Como é que está dormindo? Como está acordando? Qual é o teu objetivo? Já sabe qual é ele? O que tem pronto para a viagem? Nós estamos em viagem mesmo. Mas é uma viagem que não, a gente fala assim, não acaba, somos seres eternos? Não. Acaba assim, para cada um de nós ela acaba agora, nessa reencarnação. Na outra, não estamos nós, somos outra coisa. Então é necessário que a gente, ao caminhar para frente, ao em busca das coisas que a gente quer, dos objetivos que nós formamos para nós mesmos, é preciso que a gente reconheça a alma que é, o ser eterno que é, para que trabalhe também para isso. Porque lá na frente haverá sempre uma placa de retorno. E quando nós chegarmos lá, o caminho se acaba, tem que retornar. Cada um de nós que curte, vamos retornar um dia desse, né? Embora a gente esteja achando que está cedo, né? Tem garota aqui, criança, né? Vai demorar mais um pouquinho, né? Mas no meu caso está próximo. E a gente fez o quê? Para a volta, o que eu tenho pronto em algum lugar para me amparar? Qual é a segurança que eu tenho? Pode pensar, qualquer um de nós aí, vamos imaginar. O que eu já tenho que possa estar em mão, levando na minha bagagem para o repouso ou para o meu trabalho. O que eu aprendi a fazer aqui que possa servir no mundo espiritual, nesse mundo novo que eu vou para ele? É preciso. Porque nós vamos voltar assim, queira ou não, daqui uns dias, meus queridos irmãos, nós não estaremos mais aqui neste mundo. Nós vamos estar sim, se tiver muito enraigada a matéria, vamos estar aqui churumingando, atrapalhando os outros, mendigando as energias de quem estiver por aqui. Se não tivermos a disposição de agora fazer a nossa parte, trabalhar para ajudar aqueles que estão retardatários como nós também, nós não teremos lá nessa próxima vida, ou nesse próximo espaço, ou nesse mundo espiritual que a gente tanto fala, um apoio que nos receba. E experiências, informações disso, nós estamos cheio.
Temos uma livraria aqui do lado, se chegar lá e procurar um livro para Ana Maria, qual é um livro que fala da alma e ela, onde é que ela tem que ficar? Está lá, ela vai dizer qual é. E nós encerramos por aqui com esse pensamento para todos nós. Somos adultos ou ainda somos meninos? Uma boa noite e bom trabalho, bom descanso.